Olá, pessoal. Sejam vocês todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. E mais uma vez aqui estamos para eu dar uma dica sobre como será o nosso estudo. Vocês devem ter recebido um cartaz, um material, que tem justamente esse cartaz que vocês estão vendo aí. Ou seja, um cartaz muito semelhante ao que vocês estão vendo aí. Qual a diferença? É que, a partir dessa semana, nós faremos as nossas reuniões através do Zoom. Por quê? Porque o Zoom oferece ferramentas que o Meet não oferece, como, por exemplo, dividir os participantes em salas e poder participar e fazer essa troca de conversa em separado para que nós possamos enriquecer os nossos aprendizados. Outra coisa é sobre a bibliografia. Vocês também receberam uma folha como essa, que traz o prefácio, traz a bibliografia do tema. Mas eu esqueci de dizer para vocês como é que a gente deve fazer isso, como que a gente deve utilizar, como a gente deve interpretar. Então, pode ser que algumas pessoas não perceberam isso, ou não sabem, ou nunca viram. Então, eu preciso, de fato, mostrar como é para que vocês possam perceber. Vamos, então, iniciar a nossa apresentação. Vocês vão ter aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é justamente essa apostila. Fica indicando em todas as folhas, vocês vão ver, ou quase todas as folhas, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso é importantíssimo, que a gente lembre que nós estamos fazendo esse estudo. Também esse texto chamado prefácio, que a gente faz uma explicação básica de como a gente bolou esse estudo, da onde que a gente tirou, como que a gente tirou. Os que tiverem oportunidade de dar uma lida perceberam isso. E, por fim, nós temos aqui o nome e contatos da distribuidora da apostila. Essa apostila, nós tiramos todo esse material de uma apostila distribuída pela União Municipal Espírita de Volta Redonda. Então, vamos dizer assim, está identificado de onde e a quem pertence, entre aspas, é responsável por distribuir essa postura. E, continuando, nós temos aqui, por exemplo, as abreviaturas, né? E que, às vezes, a gente fica meio estranho, o que é isso, o que não é isso. Bom, de novo, lá em cima, tem o estudo sistematizado da doutrina e tem o nome e o número do tema 12. E, continuando, nós temos aqui o objetivo do nosso estudo. Aonde que nós vamos chegar, aonde nós deveremos chegar quando nós lermos, quando nós estudarmos essa bibliografia. Então, é o objetivo. Na nossa primeira aula, depois que a gente estudar, a gente tem que ler para chegar e saber dizer, identificar a inteligência suprema como causa primária de todas as coisas. Obviamente, nós podemos fazer outras perguntas, mas nós precisamos nos ater ao texto indicado da bibliografia. E aí vem, sim, a bibliografia. Ou seja, mas tem essas letrinhas aí, o que significa essas letrinhas? Ah, tá. Então, essa abreviatura o LE é de Livro dos Espíritos, o LM é o Livro dos Médiuns, o ESE, ESE é o Evangelho segundo o Espiritismo, o C, EUI, é o Céu e o Inferno, o G vem do livro A Gênese e o P é questão de obras postas. E aquele Qzinho que tem lá em cima junto com os números. Tá aqui, olha. O Q é o número da questão do livro, no caso aqui o número 1, é a questão número 1 de um livro dos Espíritos, LE, Livro dos Espíritos. E depois, continuando, temos obras póstumas, ou seja, OP, obras póstumas. Mas não tem só isso. Tem também uma atenção. Isso vai estar em todas as páginas. Depois eu vou tirar, para não ficar perturbando muito vocês. Mas é como nós faremos nosso estudo.
pedir para que vocês leiam, estudem em casa, anotem o resumo, anotem palavras, significado de palavras, todas as anotações que vocês quiserem, ou anotem perguntas que vocês gostariam de fazer sobre o texto, e a gente vai tentar esclarecer quando soubermos. E ler o texto, então, destacar a ideia principal, e a ideia principal é justamente o título e o objetivo que nós queremos apresentar ou fixar. E também para que vocês leiam, estudem, se preparem, para quando chegar nas nossas reuniões, nós podemos dividir em grupo, né, para que vocês discutam em grupo, cada um a que conclusão chegou, o que teve mais facilidade, o que teve menos facilidade. Então, essa atenção também é a recomendação que a gente deseja que nós cheguemos ao final do estudo. Muito bem. E mais embaixo tem o CAP-CAP, aqui no caso, em algarismo romano 13, e o item 10. Olha, e o item 10. Capítulo 13, item 10. Ok? Beleza? Vamos lá. Vamos fazer o estudo sistematizado? Vamos. Então, vamos saber como que serão a maioria das nossas reuniões durante esse estudo. A a bibliografia específica, os livros específicos. Então, vale a pena a gente pensar nisso. Em cada sala temática vai ter um grupo. E aí, este grupo, discutindo sobre o assunto, deverá escolher uma pessoa para, quando chegar no grupão, ou seja, na sala comum, na sala principal, essa pessoa relatar, dizer como que foi a discussão, qual foi a ideia, qual foi a conclusão que eles chegaram, e se por acaso tiver alguma dúvida, né, que surgir, então falar essa dúvida, essa questão, como que eles resolveram, e se não resolverem, nós vamos discutir junto com os outros grupos essa questão levantada por esse ou aquele grupo. E continuando, vamos lembrar de uma frase de Allan Kardec. Como pretendesse, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, na introdução 13. Então, é para a gente lembrar mesmo que não vai ser tipo uma reunião com 2, com 10, com 20, com 100, sei lá quantas, que nós vamos saber tudo. Não, nós não vamos saber tudo. Tem muitas coisas que vocês vão me perguntar, eu também não saberei. A gente aprende com o que as pessoas dizem que o Espiritismo não tem professor. Mas tem as obras que nós podemos consultar. E, mesmo assim, mesmo já termos estudado vários anos as obras, a gente não consegue responder, às vezes, todas as perguntas sem, como diz um amigo meu, muito amigo mesmo, inventar as coisas. Então, por isso, e por esse motivo, nós temos essa bibliografia para que nós nos atenhamos para a gente tirar as considerações dessa bibliografia. Né? E, principalmente, lembrando que somos um grupo eclético, somos um grupo heterogêneo, tem pessoas que sabem muito, tem pessoas que sabem medianamente, tem pessoas que sabem pouco, e eu também sei pouco, né? Eu sei meridianamente. Então, nem tudo a gente vai saber responder. Eu entendo como as obras básicas sendo uma grande parábola. Ou seja, a gente pode ver por tantos ângulos que muitas vezes alguém virá com uma questão que viu teve uma dúvida sobre uma palavra, ou sobre a aplicação, ou sobre o entendimento, e às vezes eu nunca tive. Não tem problema nenhum. Então, nós vamos analisar se conseguirmos. Mas, lembrando sempre, dentro da bibliografia. Ah, então a gente não pode extrapolar a bibliografia? Pode, mas depois que o grupo tiver entendido dentro da bibliografia. Parece uma coisa chata? É chato. É difícil? É difícil. Mas certamente nós conseguiremos fazer tudo o que nós quisermos. E aí vem o perigo da pressa, da ansiedade,
dessa, é, desse ritmo que todos nós nos encontramos, uns há mais tempo, outros há menos tempo, uns não sabem nem direito o que está acontecendo, mas a verdade é que tudo a gente quer para ontem, para hoje, para agora, e às vezes nessa é, pressa de sintetizar, de entender o que é, a gente perde alguma coisa. É por isso que na bibliografia, para estudo, a gente pede que vocês é, destaquem não só a ideia principal do que vocês estão lendo, do que vocês estão estudando, mas aquelas ideias chamadas correlatas, que estão ligadas àquele tema, àquele assunto que está sendo estudado, mas que não é a ideia principal. No nosso caso, Deus. Deus é a ideia principal. Mas existem outras ideias. Então, vamos continuar. O importante é nós adquirirmos conhecimento, fixarmos esse conhecimento para termos discernimento de tudo na nossa vida. Em questão às fontes, vocês devem ter visto que o Leonardo colocou no nosso grupo várias fontes oferecidas por Allan Kardec como obras fundamentais da doutrina espírita. Perfeito, isso é correto. Mas nós não vamos estudar todas as obras fundamentais. Vamos estudar apenas 5 obras fundamentais. E, mesmo assim, estudaremos essas 5 obras, comparando umas com as outras, mesmo assim, não são todas as partes, vocês terão a oportunidade de ver isso, e sem comparar as outras, porque nós não estamos fazendo, entre aspas, um estudo comparado, mas um estudo conexado dessas 5 obras que nós pretendemos fazer. E é importante isso, porque eu considero como se fosse o beabá. A gente está aprendendo a ler, aprendendo a conhecer as palavras, aprendendo a somar as palavras, a formar frases, aprendendo a identificar as palavras, para nós podermos depois multiplicar essas palavras com um todo coletivo. Aprendendo essas palavras básicas, que, na minha opinião, estão nesses 5 livros, e explicadas ou discutidas nas outras obras que o Leonardo explicou, mas que em nada fere ou modifica aquilo que está nessas 5 obras. E também essas outras obras explicam como Kardec desenvolveu justamente o estudo da doutrina espírita. Explica essas outras obras dúvidas que nós temos nesses textos, que eu vou chamar assim, principais, mas que a gente lendo esses textos principais, a gente não entende bem. Quando a gente vai nessas outras obras, nós entendemos. Entretanto, o estudo que nós pretendemos fazer não é de todas as obras, apenas dessas 5 obras. Simples assim. Né? Podemos depois nos enveredarmos para estudar, à luz das obras que nós estudamos, essas outras obras, comparando com aquilo que a gente viu? Sim, com certeza. Mas aí isso é matéria para o futuro e não para agora. Não adianta ficar ansioso para conhecer tudo, porque assim, nessa ansiedade, nós podemos desistir, desanimar. Então, devagar, com segurança, a gente faz um crescimento saudável. Vocês provavelmente devem conhecer o dito popular que devagar também é pressa. Ou o outro, que o apressado come cru e quente. Então, vamos devagar. Não temos pressa. Lembremos que temos pessoas que não conhecem nada da doutrina espírita, que estão entrando agora para o grupo, e outros que conhecem muito. E essa será a vantagem de nós dividirmos o grupo, todo o grupo, em salas, para que vocês se conheçam, para que todos
nós nos conheçamos e também para que aqueles que saibam mais expliquem ou tentem explicar para aqueles que sabem menos. E para aqueles que sabem menos, cutuquem e perguntem para aqueles que sabem mais. Como eu falei, cada reunião, cada sala terá um, não é coordenador, um relator. Ele vai relatar a discussão no grupo e passar para os outros participantes. E o ideal é que esse relator não seja o mesmo, para dar oportunidade de outros também conhecerem e falarem. Para a gente conhecer as pessoas, para as pessoas nos conhecerem e ir perdendo, vamos dizer assim, o medo de falar ou, no caso popular, pagar mico. Acredito que vocês estejam me entendendo. Mas, se não tiverem, não tem problema também. Juntos, nós vamos aprendendo e vamos trabalhando. Aprendendo e trabalhando melhor. Mesmo que para isso tenhamos que esperar um pouco mais. Ter mais um pouco de paciência com aquele que sabe muito, com aquele que sabe menos, com aquele que sabe meridianamente e até comigo, o facilitador desse trabalho. Espero que vocês estejam bem, continuem bem, lembrando que o nosso estudo será toda quarta-feira, pela videoconferência, e não mais, como vocês estão vendo aí, não mais pelo Meet, mas pelo Zoom. E o Zoom é tão fácil quanto o Meet para se trabalhar. Tenham um bom dia, uma boa noite, um bom descanso e até quarta-feira, às 20 horas. Um abraço para todos.